Isaías, capítulo 1. Glória a Deus. Estou aguardando você encontrar o texto. É mais fácil encontrar Isaías do que... Isaías capítulo 1, versículo de número 2. Está escrito assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Senhor, aliás, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Pode sentar-se. Irmãos, hoje, primeiro dia da semana, dia 5 de novembro de 2023. E, primeiro, a gente dá para Deus o melhor. A primícia, ela tem que ser primeiro para Deus. O que é a primícia? É a primícia do nosso tempo. Eu, por exemplo, quando acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é falar com o Espírito Santo. Depois eu falo com minha esposa e dou um beijo nela. Mas primeiro é dado para Deus. É a primícia. Você recebe o seu pagamento. Primícia primeiro é para Deus. Então tudo que a gente vai fazer, Jesus orientou em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, isso é dar honra ao Senhor. Então, primeiro é Deus. Por que tem muitas famílias que são destruídas? Porque a pessoa, ela dá todo o amor, toda a atenção para o marido, ou o marido dá toda a atenção, toda a prioridade para a mulher. E Jesus fica de fora. Aquele que era para ser o centro da vida dele, fica de fora. Se Jesus fica de fora das nossas vidas, ou se Jesus está nas nossas vidas só de acordo com os nossos interesses, então vai acontecer o quê? Fracasso. Aí pode ter o casamento de milhões de reais ou de dólares, como foi o caso aí de um jogador famoso, gastou 6 milhões no seu casamento, né? Na celebração, e um mês depois estava separado. Por quê? Porque a prioridade não foi Jesus. A prioridade foi a sociedade, foi mostrar para as pessoas a grandiosidade dele. Na realidade, ninguém consegue nada sem a mão poderosa de Deus. Ninguém. De volta aqui o texto, Deus deu uma visão para o profeta Isaías. O profeta Isaías é chamado de o profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque foi o profeta que mais falou profecias a respeito da vinda de Jesus.
Né? Então, isso ele falou 740 anos antes de Jesus nascer. Né? E ele deu aquela profecia de Isaías 6, 9. Se eu não estiver confundindo aqui, 6,9 ou 9,6? 6,9. É isso mesmo. 6,9 ele disse assim, 6,9. Desculpe. Não, acho que é 9,6 mesmo. 9,6. Essa foi uma profecia que o profeta Isaías deu a respeito de Jesus. Ele diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus. Aqui foi uma profecia. 740 anos antes de Jesus nascer, Deus já tinha dado para o profeta Isaías. Então, eu fico imaginando os céticos, os ateus, os incrédulos, os atoas, criticar a Bíblia Sagrada. Olha, 740 anos. E aí, quem foi que chegou há 2000 anos atrás? Jesus. E aqui, Jesus vem com toda essa potência. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Aleluia. Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, coisa boa, irmãos, é estar fazendo a vontade de Deus. É estar aliançado com Deus. O maior problema do ser humano é que ele quer que Deus resolva o problema dele, mas ele não quer submeter a Deus. E aí, fracasso. O mais importante não é nem Deus nos dar coisas materiais, bens materiais. Porque Deus deu inteligência ao ser humano, qualquer um pode conseguir. Por que o homem vai à lua? É porque ele crê em Deus? Não. É porque ele acredita nele, tem uma sabedoria nele, uma capacidade nele. Ele não vai confiar em Deus, não. Você já viu foguetes espacial que eles prepararam alguns anos atrás, e quando ele começou a subir lá nos Estados Unidos, explodiu. Mas eles pararam de fazer estação espacial? Não, continuaram. Você está entendendo? Então, por quê? Porque Deus deu essa capacidade ao ser humano. Agora, a salvação eterna, que é o principal, o camarada perde. Porque rejeita o Criador, rejeita o Salvador da sua vida. Rejeita o plano da salvação de Deus para a humanidade. E aqui Deus deu a visão para Isaías a respeito de Israel. E esse texto ele diz, ouvi aos céus e dá ouvido tua terra. Então Deus está dando uma visão aqui para Isaías, falando assim, olha, os céus estão sendo testemunha e a terra também. Ouçam! Ouçam! Fui eu quem criei, fui eu quem criou vocês. Fui eu quem engrandeci vocês, Israel. Lá em Deuteronômio está escrito que quando você cresce, que você alcança bens materiais, sonhos são realizados, não é para dizer assim, eu consegui porque eu sou o cara, eu sou bom. Não. O texto vai dizer assim, você conseguiu porque Deus foi quem lhe deu a saúde,
Foi Deus que lhe deu a inteligência, foi Deus que lhe deu o direcionamento, mesmo aquele que não serve a Deus. Não confunda. Aí o Senhor está dizendo aqui, eu criei filhos. Ouça aí, terra, ouça aí, céus. Eu criei filhos e engrandeci. Mas esses filhos que eu criei, o que foi que eles fizeram? Se rebelaram contra mim. Terrível, né? Quando um filho se rebela contra o pai. Interessante, eu estava ouvindo uma palestra do Primo Rico. Esse camarada teve muita dificuldade com o pai, com a mãe. Mas hoje, por ele ter encontrado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, agora ele prega dizendo que o filho deve honrar o pai e deve honrar a mãe. Olha que coisa linda, né? Então o Evangelho, por isso que o apóstolo Paulo vem e diz, o Evangelho é o poder de Deus. Não me envergonho dele, porque é o poder de Deus. Olha, o presídio é chamado de quê? De reformatório penal. Não é assim? A não ser que mudaram a sigla aí, mas é chamado de reformatório, porque ele reforma, mas ele não transforma. Agora o Evangelho, quando entra, a palavra de Deus quando entra no ser humano, não vai fazer uma reforma, irá fazer uma transformação. Por quê? Porque essa transformação acontece de dentro para fora. Reformatório é de fora, é só pelo lado, a reforma da casa é só pelo lado de fora, né? Então, mas a transformação é só através da palavra. Por isso que em Hebreus 4:12 está escrito assim, a palavra de Deus é como espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então, quem é que pode penetrar entre as juntas e medulas? Quem é que pode penetrar entre a alma e o espírito? Fazer a separação entre a alma e o espírito? Só a palavra de Deus. Porque foi Ele que nos criou. Amém? Mas o mais, o ser humano só vai até um limite natural da sua capacidade, do seu raciocínio lógico. Acabou. Então é importante, irmãos, que nós sejamos tementes a Deus, sejamos obedientes ao Senhor, honremos ao Senhor. E alguma coisa? Jesus estava diante dos fariseus, diante das pessoas lá em Jerusalém, e alguém chegou e falou assim, a gente deve pagar imposto para o rei Herodes, a César? Eles estavam sendo afligidos, né? Porque os impostos eram cobrados de Israel e enviados para Roma. César era o imperador. Nós devemos dar imposto para César, o imperador? Ou a gente tem que acabar com isso? Seria uma revolta. Aí Jesus, vem cá, seu desobediente. Traz uma moeda aí. Aí o camarada trouxe uma moeda para Jesus. Ele disse, o que está escrito aí na moeda? Na efígie. Estava lá o rosto de César. Ele disse, de quem é essa efígie? É de César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, as pessoas querem eliminar os princípios de Deus, da palavra, com a sua arrogância, com a sua prepotência, com a sua ignorância. Não funciona, vai se dar mal. Todos aqueles que deixam de honrar o Senhor, chega um momento que é desonrado. E agora Deus está dizendo para Israel, através do profeta Isaías, que este povo estava desonrando ele, tinha voltado atrás. O que era voltar atrás? Deixaram de servir ao Deus que tirou eles lá do Egito, da escravidão, por 430 anos. Deus tira eles. Interessante, irmãos, como Deus é justo e maravilhoso.
Quando Israel foi escravo no Egito por 430 anos, eles não tinham nada. Mas quando eles foram sair do Egito, a Bíblia vai dizer para nós que Deus deu graça ao povo e eles saíram cheios de ouro, de colares, de roupas bonitas. Eles ganharam muitas coisas. Era uma forma de Deus estar recompensando os anos que eles perderam. Então eles levaram. Por que fizeram o bezerro de ouro lá no momento que Moisés sobe ao monte e eles desonraram a Deus? E fizeram o bezerro de ouro. Como? Porque eles tinham ouro recebido, prata, ouro, colar, um monte de recompensa do Egito. Você entende? Então Deus não fica devendo nada para ninguém. Então esse povo agora está desonrando o Senhor, se rebelaram contra o Senhor, e em vez de continuar servindo ao Senhor e honrando ao Senhor, agora estava servindo aos deuses. As imagens de esculturas. Fizeram agora deuses para eles. E agora Deus fica furioso, irado com esse povo de Israel, que viu Deus fazer coisas extraordinárias e agora estão servindo aos deuses. Aí o Senhor vai fazer aqui uma colocação no versículo 3. Ele vai dizer: o boi conhece o seu possuidor. Oba! O boi, Deus abençoe, o boi conhece o seu possuidor. Interessante. E ele vai dizer também: e o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Rebelde vai entender alguma coisa? Não, rebelde vai querer fazer só o que ele acha, o que ele pensa. O rebelde vai fazer tudo aquilo que contraria aos ensinamentos de Deus. Mas ele, na mente dele, na cabeça dele, eu sou um cara legal, uma mulher legal, eu sou a pessoa que estou fazendo a coisa boa. Ninguém faz nada bom, irmãos, aqui na terra, se ele estiver contra os princípios de Deus. Quem não está a favor dos princípios de Deus, está a favor dos princípios das trevas. As trevas têm princípio. E o que eu acho impressionante, o Senhor está dizendo aqui: o boi conhece o seu possuidor. Interessante, quando você entra em uma fazenda, uma propriedade, você cuida de gado, realmente o boi, ele conhece o seu dono, o vaqueiro. Olha, nós temos uma cachorrinha aqui. Aí, minha esposa coloca ela para o lado de fora, na área de serviço, às vezes para ela ir comer, e ela fica lá. E quando ela termina de comer ou dá uma volta, ela quer entrar de novo. E ela fica no pé da porta. Mas, quando a gente abre a porta para ela entrar, a primeira coisa que ela faz é dar um abraço para a gente, agradecer. Então você veja a palavra de Deus dizendo que o boi conhece o seu possuidor. O boi conhece o seu possuidor. O jumento também conhece. E o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel tem voltado para trás, tem me desobedecido, tem me desonrado, tem sido rebelde. Então preste atenção, irmãos. Honre ao Senhor. Que vai chegar um momento que você será cobrado. Aí o Senhor diz: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Olha que situação. Aí você fica olhando para Israel hoje, por que tem judeus espalhados na face da terra? É porque eles quiseram vir para cá ou para outros países? Não. Isso foi uma forma de juízo de Deus no decorrer da história. Porque Deus deu para eles quem? Canaã, terra que manava leite e mel. Deus já deu tudo. Quando Israel sai do Egito
da escravidão e vai para Canaã, Deus já tinha tudo preparado para eles. Melhor alimentação, melhor plantação. Você vê um cacho de uva ser transportado por 2 homens, que tamanho de uva era essa? 2 homens para transportar um cacho de uva? Você imagina que coisa gloriosa. E isso não tinha fermento, não tinha agrotóxico, né? Era o poder de Deus. Porque hoje os alimentos crescem, tem fruta sem semente, fruta com várias modificações, né? Não. Lá era natural. Terra que mana leite e mel. As casas das nações que Deus expulsou através de Josué, ficou todas para Israel. Ou seja, Deus já tinha tudo preparado para Israel, irmãos. Por quê? Porque Israel estava obedecendo. Na realidade, os rebeldes também, que duvidaram do poder de Deus, que saíram do Egito, morreram todos no deserto. Olha, viram Deus abrir o Mar Vermelho, você viu que é o ser humano. Isso mudou? Não, continua assim. Deus tira o povo do Egito, faz primeiro os milagres, né, das 10 pragas, manifesta o poder dele, a glória dele diante do faraó. O faraó libera o povo de Israel, chega dentro do Mar Vermelho. Moisés não sabe o que fazer com aquela multidão, e o faraó se arrepende e vai buscar o povo em frente ao mar. O Senhor põe uma nuvem, olha que coisa extraordinária, entre Israel, que está lá na frente do mar, e os soldados do Egito, do rei do Egito. E as rodas dos carros deles se embaraçavam, não saía do lugar. Até dar tempo de Deus fazer o milagre e atravessar o povo para o outro lado. E o que é interessante que tem cientista ateu e críticos que diz, a água ali é só um canalzinho, aí a água dava no joelho. Interessante que a água dava no joelho, aí quando o exército todinho de faraó foi passar, morreu. Morreu afogado no joelho, água no joelho. Então, o povo de Israel viu Deus fazer coisa extraordinária. Você imagina, agora falta água no deserto. E Deus fala com Moisés para que ele falasse com a rocha. Sair água de dentro de uma rocha, de uma pedra, irmãos, isso é coisa extraordinária. Deus poderia cavar buracos. Não, sai a água de dentro da rocha. Para que isso? Para manifestar o poder dele, para manifestar a glória dele. E o povo viu. Uma multidão de... Os cálculos dizem que é 2 a 3 milhões, mais ou menos, de pessoas no deserto. Então, desses 2 ou 3 milhões de pessoas, não tem um número exato pelos estudos, então, mas morreram no deserto porque duvidaram ainda do poder de Deus. E quem entrou na terra prometida? Quem entrou? Os filhos desse povo. Porque no deserto, eles passaram 40 anos. 40 anos é uma idade, é uma geração. Então morreram. Por quê? Por causa da rebeldia. E a Bíblia vai dizer que o pecado de rebeldia é igual ao pecado da feiticeira. Então, tanto faz um feiticeiro como um rebelde. Ele está na mesma dimensão de pecado. Então, irmãos, é importante que você entenda que o que você tem foi Deus que lhe deu. O que você terá daqui para frente é Deus que vai lhe dar. Mas é importante que o seu coração seja o centro da vida, o centro da vida, que o nosso coração seja de Jesus, seja a morada de Jesus Cristo. Não fique resistindo, porque você vai chegar um momento que você vai comparecer perante Deus, querendo ou não. O que eu acho maravilhoso é isso. Por isso que a Bíblia vai dizer, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você não vê Satanás aí fazendo arruaça, lançando tanta destruição, fazendo obras de bruxaria, para atacar, destruir famílias, e as pessoas se pintam. Eu vi uma jovem essa semana, eu fiquei assustado. A jovem deve ter aí uns 16 anos, metade do rosto dela
e o olho era pintado de preto, e uma pinça em cima do nariz, do osso do nariz, né? E outro monte de coisa no rosto para comemorar o Halloween, a festa da morte, a festa diabólica, né? Então, quando você abre a porta para assistir o Halloween, ou qualquer um filme diabólico, um filme satânico, você está abrindo a porta da sua casa para demônios entrar. E aí vai vir consequências para a sua vida, para a sua família. Você está entendendo? Então, o Senhor está dizendo, esse povo rebelde voltou atrás, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas esse povo não me conhece. Não tem conhecimento. Olha que situação. Agora, o que me impressiona, irmãos, é o amor de Deus para com o ser humano. Porque Israel fez tudo isso. E Deus ainda estendeu as mãos para receber Israel de volta. Né? Então, quando nós lemos Mateus, capítulo 24, que a figueira vai florescer, quando você ouvir falar que a figueira começou a florescer, o que é essa figueira? Essa figueira está representando Israel. Ou seja, Israel vai começar a voltar das nações, todos os israelitas vão voltar para Jerusalém, para Israel. A figueira vai florescer. Aí é um dos sinais de que Jesus Cristo está voltando, está chegando. Entendeu, irmãos? E isso está começando a acontecer. Sabe quantos judeus já voltaram para Israel? Da Rússia, da Europa, do Brasil, de tantos outros lugares? Muitos já estão voltando. Então, não importa essa situação de guerra que está acontecendo, Deus está no comando de todas as coisas. Deus continua no comando. Agora, o que é que Deus faz aqui? É isso que eu quero que você entenda nesta manhã. Então, esse povo se rebelaram contra Deus, se revoltaram contra Deus, começaram a fazer o quê? Sacrifícios. Aí fazia o sacrifício, matava boi, matava carneiro, bode, galinha preta. É o que se faz nos rituais aí diabólicos, né? Mata galinha, mata bode, mata boi, depende do valor que se pague para o sacrifício. Israel estava fazendo isso. Mas na desobediência, na rebeldia para com Deus. Aí o que Deus vai dizer aqui no versículo 11, ele diz, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. No final do versículo ele diz, nem me agrado de sangue, de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Versículo 12, quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses a pisar nos meus átrios. Quer dizer, veio para a casa do Senhor, ia para a casa do Senhor, no caso, no templo, fazer esses sacrifícios, mas estava fazendo sacrifício para os demônios, para os deuses, e não para o Deus que tirou eles do Egito, da escravidão. Então é muito sério isso aqui, irmãos. Muita gente, Deus tirou ele das trevas, trouxe ele para a igreja, para a sua maravilhosa luz, teve um encontro com Jesus Cristo. Quando eu estou falando de igreja, não estou falando do espaço físico, do templo exclusivamente. O templo é o lugar que a gente se reúne. Eu estou falando das pessoas que abriram o seu coração e deixaram Jesus Cristo ser o centro das suas vidas. E agora passaram a ser morada do Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela tem um encontro com Jesus, e ela larga o Senhor Jesus, o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Você veja, tem uma mulher aí, famosa, que negocia o seu corpo, e o seu filho é quem faz as filmagens das orgias que ela faz. Por quê? Porque ela diz que o que interessa é ganhar dinheiro, mas que ela está salva. Não adianta a crente falar alguma coisa boba, porque ela está salva. Agora você imagina,
Esse é o plano do diabo, enganar a pessoa. Achar que ela está vivendo uma vida pecaminosa e que Deus ama ela e que Deus vai dar salvação para ela, do jeito que ela está. Então isso é contrário aos princípios de Deus. Para ter salvação tem que ter arrependimento, tem que ter confissão dos pecados, tem que ter conversão, tem que ter abandono da prática do pecado. Caso contrário, não tem salvação. Aí o Senhor está dizendo para Israel, não adianta, vocês façam o seu sacrifício, vem ali. Aí no versículo 13 ele vai dizer, 13, não continueis a trazer ofertas vãs. Eles traziam também o incenso. É para mim abominação. O incenso é para mim abominação. As luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Então eles estavam fazendo tudo isso, mas para Deus era abominação, era iniquidade. Irmãos, e agora, no versículo 14 ele vai dizer, a minha alma as odeia. E outra coisa, esse povo estava fazendo tudo isso e fazendo orações. E fazia suas rezas. Porque quem está servindo a Satanás, a demônios, a espíritos malignos, a uma religião que tem os seus dogmas, eles fazem suas rezas. Porque eles dizem que estão com Deus também. É assim que funciona. Então, isso não é uma coisa de agora. Já vem desde o início. As pessoas vivendo de forma deturpada, de forma distorcida, de forma contrária aos princípios de Deus. E aí, o Senhor diz, ainda que, no versículo 15, no final, ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí cometer também os assassinatos, as atrocidades. Eu não vou ouvir suas orações. Aí quando nós vamos para Isaías 59, está escrito assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas o versículo seguinte vai dizer assim para nós, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Então a pessoa vai rezar, vai orar, mas Deus não vai ouvir. Por quê? Porque a pessoa está na iniquidade, está na abominação, está na prática do pecado. Aí vem a mulher dessa dizer que está salva. Você entende? Então quer dizer, a palavra de Deus não tem valor. A palavra dela é que tem valor na prática do pecado. Então isso é o quê? É um ensinamento diabólico. Para a pessoa continuar sendo iludida e a alma dela ser lançada no inferno. E para quem não crê no inferno, tem um laguinho de fogo também, que pode ser melhor. É um lugar de tormento eterno. Já que a palavra inferno estão tratando literalmente que é um lugar que não existe. Então, vai um laguinho de fogo. Vê se encontra aí um lago de fogo. Já que você é zombador, escarnecedor. Então, o Senhor está dizendo, não vou ouvir suas orações. Aí agora Deus faz uma colocação para nós. E para Israel, melhor dizendo, no versículo 16, lavai-vos. Primeira coisa, você quer ser salvo? Quer ser curado? Quer ser liberto? Lavai-vos. Lavai-vos de quê? Da sua iniquidade, da sua prática pecaminosa, da sua prática mentirosa, da sua arrogância, do seu orgulho, lavai-vos. A nossa vida espiritual, irmãos, tem que ser santificada no espírito, na alma e no corpo. Amém? Nós temos que sermos santificados no espírito, na alma e no corpo. Não é a pessoa dizer, o meu corpo eu faço o que eu quero. Não, o corpo é templo do Espírito Santo. Então a primeira coisa que tem que fazer, lavai-vos. A segunda coisa é purificai-vos. Versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos e tirai. Tirai o quê?
a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Então, 3 pontos importantes. Lavai-vos, purificai-vos e tirai. Não é querer continuar fazendo a coisa contrária à vontade de Deus e querer salvação, querer vida eterna, querer a bênção de Deus. Outra coisa, porque a pessoa tem bens materiais, não significa que ela seja feliz. Porque as pessoas têm bens materiais, não significa que ela tenha salvação. Teve uma pessoa aí que vive na prática aí do homossexualismo e disse assim, aqui a minha casona, eu tenho essa casona aqui agora, e agora? Deus está comigo ou não está? Então, porque a pessoa tem um bem material, não significa dizer que ela tem a aprovação de Deus. Né? Então, tem muita gente que tem os bens materiais, mas perderão a sua salvação. E outra coisa, também tem gente que está dentro da igreja e também vai perder a salvação. Por quê? Porque apenas um corpo presente, a mente, o coração, as atitudes dela, a vida dela, não condiz com aquilo que Deus quer. Então, por isso que Jesus disse, vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então, primeiro a gente vem, entrega o fardo ao Senhor, e aprende com o Senhor. Aí o texto aqui está dizendo, primeiro tem que fazer o quê? Lavai-vos, Israel, das suas iniquidades, dos seus pecados, da sua vida errada, errônea. Lavai-vos, purificai-vos. Você já viu quando você toma um banho? Você faz o quê depois? Troca de roupa? Hein, Lívia? Põe o desinfetante, né? Para quê? Para onde você for, alguém lhe dá um abraço, olha, está cheiroso, está cheirosa. Não é assim? Então, agora ali é um perfume gostoso, cheiroso. Então, lavai-os, purificai e tirai a maldade dos vossos atos, né? De diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Tem que haver paralisação de fazer o mal. Cessai, tem que parar de fazer o mal. Irmãos, guarda bem essa palavra no seu coração, porque no versículo 17, quero finalizar aqui no versículo 17. O Senhor dá uma instrução para nós. Quando a Bíblia fala de guardar os mandamentos do Senhor, os mandamentos do Senhor significa instrução de Deus para as nossas vidas. Em todas as áreas. Na vida espiritual, na vida física, na vida conjugal, na vida sentimental, na vida profissional, em todas as áreas. Então, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, são instruções de Deus para nossas vidas. Aí, por que Salomão disse, Deus disse, Davi disse para Salomão, filho, guarda os meus mandamentos. Eles vão lhe trazer sabedoria, eles vão trazer conhecimento, eles vão trazer vida longa. Eles vão trazer prosperidade, eles vão trazer riqueza para você. Guarda os meus mandamentos. Então a pessoa pode não estar na igreja, ou seja, ligada ao corpo de Cristo, mas ele está praticando coisas que é da igreja. E Deus está abençoando. Você entende? Agora, salvação? Não tem. Tem que encontrar com Jesus Cristo. Aí ele vai dar uma instrução para nós aqui no versículo 17. Aprendei. Aprendei o quê? Deus está dizendo para Israel, aprendei. Agora eles já lavaram, se purificaram, né? Tiraram a maldade, cessaram de fazer o mal. Agora vocês têm que aprender. Aprender o quê? Aprender a fazer o bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui no texto é procurai. É a conjugação aqui do verbo, né? Primeiro, aprendei. Segundo, procurai. Procurai o quê? O que é justo. Procure fazer o que é justo, aquilo que é correto. Isso vai agradar a Deus. Né? O terceiro ponto aqui é ajudai. Ajudar em quê?
ajudar ao oprimido, a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está abandonada, a pessoa que está tendo uma situação difícil. Então, ajudar o oprimido. O oprimido pode ser uma pessoa que está com um trauma na alma, pode ser uma pessoa que está abandonada na rua, pode ser uma pessoa que está trancada dentro de um quarto porque está com depressão. Ajudar o oprimido. Aí vai cumprir o mandamento de Jesus quando ele diz assim: amai o próximo como a si mesmo. Você está entendendo? Isso aqui é instrução de Deus para nós. Então, aprendei, procurai, aprendei o que é fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido. E aí vem outro verbo aqui: fazei. Fazer o quê? Fazer justiça ao órfão. São 4 classes que Deus tem um cuidado especial: o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Os irmãos estão aqui? Então Deus tem um cuidado. Então, quando você socorre um pobre, a Bíblia diz que você está emprestando a Deus. Quem empresta a Deus fica pobre ou rico? Fica rico, irmãos. É por isso que tem pessoas aí que estão ricas, porque eles investem em pessoas e não servem a Deus. Então é para o cristão fazer isso. Né? Então ele está dizendo aqui: fazer justiça ao órfão, não deixe o órfão desamparado. Você já imaginou quanta gente agora, quantos filhos órfãos agora com a guerra? A guerra, o pessoal está voltado para Israel. Mas antes da guerra de Israel com a Palestina, veja o que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia. Né? Milhares de pessoas que estão aí abandonadas, órfãos, pessoas que abandonaram suas casas, perderam seus bens. E isso aí está mais um jornal atual das Escrituras Sagradas. Guerra e rumores de guerra. Guerra. Você não precisa assistir jornal, irmãos. O jornal, para mim, é mentira. É só você ler as Escrituras Sagradas. Ter um relacionamento com o Espírito Santo. Né? O jornal só vai registrar as tragédias. Aqui, em São Paulo, há alguns anos atrás, tinha um jornal que era chamado Folha. Era uma folha, mas olha, o jornal ficava logo assim na banca de revista, bem estampado, mas ele só tinha tragédias. Se espremesse ele, saía sangue, né? No ditado. Só tragédia. Por quê? Porque as pessoas, a sociedade vive alimentada de tragédia. Até porque tem gente que lucra com a tragédia. Houve a pandemia. Com a pandemia, os empresários, diminuíram os empresários? Não, foi o período que mais cresceu. Mais empresa, mais gente se tornou mais ricos. O ramo de atacadista, por exemplo. Então, gente que lucra com a tragédia do outro, com a miséria do outro. É assim que funciona o mundo, né? A sociedade. Então, o Senhor está dizendo aqui, o primeiro, fazer justiça ao órfão. Tratai, é outro verbo, tratai da causa das viúvas. Logicamente que hoje nós vivemos num mundo que muitos benefícios são liberados pela lei. Né? Eu, por exemplo, hoje tenho muitos benefícios já, porque eu sou uma pessoa, já entrei na classe da terceira idade, né? Então eu vou buscar agora meus direitos. Inclusive já mandar colocar aquele negocinho lá na frente da leoa, né? O estacionamento. Né? Essa semana eu já dei uma regulada numa pessoa na loja, porque quis tirar meu direito. Então eu falei: segura aí. Eu agora estou na frente. Logicamente, todo cidadão tem os seus direitos, né? E os seus deveres também. Então, irmãos, tratai da causa das viúvas. Aí, quando Israel fizesse isso, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade,
cessai de fazer o mal, agora aprendei, procurai, ajudai, fazei, tratai. Depois que conjugasse todo esse verbo aqui, aí chegamos no final do versículo 18, no início do versículo 18, assim, agora vinde, agora venha para a minha presença. Agora eu vou ouvir as suas orações, agora eu vou ouvir o seu clamor. Você não está entendendo? Porque a pessoa, você está entendendo, José? Que a pessoa faz a coisa errada a vida toda, Deus me abandonou, Deus não está me vendo. Não é assim não. Tem critérios para todas as áreas da nossa vida. Deus tem critérios para nossas vidas. E Ele quer o melhor para nós. Depois eu vou falar sobre isso. Sobre a vontade de Deus. A vontade boa, agradável e perfeita. O que é isso? Vontade boa, agradável e perfeita. Vamos ver isso veremos numa outra ministração. Então agora que está vivendo, aprendendo do Senhor, vinde agora arguindo, e diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Por isso que a sociedade não entende por que um camarada assassina, estrupa, rouba, faz tantas coisas ruins, vai parar numa penitenciária e lá é alcançado com a palavra de Deus, é salvo em Cristo Jesus. Como é que pode? Matou, estrupou, mas agora diz que é santo, agora diz que é crente, agora foi para a igreja. Justamente porque quem faz a transformação é o Espírito Santo. É a palavra de Deus quando entra nessa pessoa. Então ela vai reconhecer agora os seus erros, vai confessar o seu pecado, vai deixar, como está dizendo aqui o texto, e é isso que Deus está chamando Israel, para Israel deixar a prática dos deuses, da rebeldia e se voltar para o Senhor. Agora o Senhor disse, se os seus pecados forem como a escarlata, porque a escarlata vermelho, mesmo que eles sejam vermelhos, como a escarlata, eles vão se tornar brancos como a neve. Olha. E aí há salvação. Aí há libertação, aí há a bênção de Deus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Vida e paz para você. Glória a Deus.